tipo especial de camadas que podem ser utilizadas numa rede neural profunda. É um tipo chamado de camada convolucional. Nesse tipo de camada que eu estou ilustrando aqui, cada neurônio não é ligado a todos os outros neurônios da camada anterior, mas apenas a um grupo de neurônios. E além disso, né, essas ligações, aqui por exemplo, esse neurônio está ligado a 3 da camada anterior. Então todos vão estar ligados a 3. Cada neurônio aqui, né, vai ter essas ligações com exatamente o mesmo peso. Isso é chamado de weight sharing, ou compartilhamento de pesos. E tem duas vantagens esse tipo de estratégia. A primeira, como esses pesos ou esses parâmetros são repetidos, né, são os mesmos, né, para cada neurônio desse, você reduz a quantidade de pesos ou de parâmetros que você precisa aprender, né, durante o treinamento. E reduz bastante, né, se você comparar aqui com a completamente conectada, que seria todo mundo ligado com todo mundo. Uma outra vantagem é que, como essas ligações aqui com esses pesos têm o efeito, né, de ser capaz de reconhecer padrões, né, ou realizar identificar, né, padrões que são similares àquele vetor que representa os pesos. Lembra que eu falei isso numa aula passada? O que acontece é que quando você aprende esses pesos aqui, que vai reconhecer algum tipo de padrão, né, dependendo, né, se for uma entrada de um som, pode ser um fonema, se for, né, um texto, pode ser uma letra, uma palavra, um grupo de palavras, se for uma imagem, pode ser uma linha, né, uma reta, um canto, uma bola, uma mudança de cor, um olho, né, um padrão, né, pode ser diferentes coisas, dependendo do tipo de entrada que você tem. Mas o bacana é o seguinte: todos os neurônios agora, depois de treinados, vão reconhecer o mesmo tipo de padrão. Isso quer dizer, né, que aquilo que você está buscando na imagem, né, ou no texto, ou no som, né, você pode estar em diferentes lugares agora da entrada. Pode estar no começo, se for um som, ou no final, ou num pedaço do esquerdo da imagem, para cima ou para baixo. Isso quer dizer que você pode fazer uma translação desse padrão que está sendo procurado, ou ele pode ocorrer várias vezes, né, repetidamente, né, nesses dados que você está aprendendo a reconhecer, que ele vai reconhecer todas as ocorrências desse padrão. Quer dizer, se você realizar uma translação no padrão, essa camada continua sendo capaz de reconhecer o padrão. Então essas duas vantagens somadas tornam as redes, que a gente chama de redes convolucionais, que são redes que possuem pelo menos uma camada convolucional, ter bastante sucesso. Existem alguns hiperparâmetros relacionados com esse tipo de camada, tá? O primeiro é o tamanho dos que a gente chama de núcleo. A gente chama de núcleo, seria, né, esse conjunto aqui de pesos que você está aprendendo, que vai se repetir nos outros neurônios. É o kernel size. Então esse tamanho aqui, que nesse exemplo é 3. O segundo hiperparâmetro é o stride, ou passo. Então, reparem aqui, que nesse caso, né, esse peso aqui, por exemplo, né, ele começa a se repetir depois de 1, 2, 3 passos, tá vendo? Eu estou dando 3 passos antes de começar a ligar esses neurônios ao próximo neurônio. Tá? Esse aqui é o primeiro da segunda camada, o segundo. Estou dando 3 passos. Eu poderia usar 2 passos só. Olha aqui. 1, 2 passos, tá vendo? Depois de 2 passos, eu começo a ligar no próximo neurônio. Ou poderia usar um passo só. Reparem aqui, esse neurônio está ligado a esse, né? Igual no primeiro caso. Mas o próximo já está ligado no próximo neurônio aqui. 1, 2, 3. Repararam? Então isso aqui é o stride. Então aqui eu estou dando exemplo, né, de tamanho de núcleo 3, stride 3, ou passo 3. Aqui 3 e 2, 3 e 1. E aí tem um terceiro hiperparâmetro chamado de padding, ou preenchimento. Que a ideia é o seguinte, reparem, nesse caso aqui, que eu tenho 11 neurônios na camada, e na camada posterior, a convolucional, eu tenho só 9. Né? Por conta da maneira, né, como os neurônios estão ligados.
Faltou aqui, ó, eu não consegui um neurônio, colocar um neurônio aqui, porque eu preciso de 3, né? Para ter esse neurônio a mais. A ideia do padding é essa, você cria como um neurônio fictício aqui, ó, na camada anterior. Esse neurônio é como se ele estivesse passando 0 aqui, né? Ele passa 0 para esse cara aqui. E você cria agora, ó, você consegue dos dois lados criar um neurônio a mais nessa camada convolucional. Porque tem esse neurônio falso aqui, que é 0. E você liga ele aqui, então você tem 3 agora, tá vendo? Você tem 3 neurônios para poder criar um neurônio a mais. O padding aqui é 1, tá? 1 quer dizer que você vai aumentar um neurônio de cada lado, certo? Você aumenta 2 no final e você conseguiu aumentar 2 aqui. Aqui um outro exemplo, onde eu tenho o tamanho de núcleo 5, o passo 4, preenchimento 2. Ó, reparem aqui agora o tamanho do núcleo. 1, 2, 3, 4, 5. Perceberam? O passo, ó, você começou aqui para esse neurônio, pula 1, 2, 3, 4, tá vendo? Aí eu já comecei a ligar o próximo. Isso é 4. E o padding aqui é 2, porque eu estou criando 2 neurônios imaginários aqui para poder criar um neurônio a mais aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa aqui embaixo, né? O padding 2 é sempre 2 em cima, 2 embaixo. E eu crio um neurônio a mais. Nesse caso eu não resolvi o problema, né? A camada de saída aqui, né? A camada posterior, ainda tem menos neurônios do que essa, certo? Mas eu poderia aumentar o padding aqui para ir aumentando essa quantidade. Mas aí tem que tomar cuidado, ver se vale a pena, né, colocar um padding muito grande, porque vai ser um monte de neurônio fictício aqui, zerado, e aí pode não ser a solução ideal. Continuando aqui, tem um outro hiperparâmetro aqui que eu vou explicar agora. Reparem que eu reproduzi aquele primeiro exemplo, tá? Eu só coloquei aqui em rosa os 4 neurônios, né, da camada convolucional. Tá ligado em 3, o stride é o mesmo. E lembra que eu falei, né, que essa camada aqui, ela aprende a reconhecer um padrão. E reconhece esse padrão em diferentes posições dos seus dados de entrada. Certo? Mas geralmente você quer reconhecer mais do que um padrão, né, no mesmo conjunto, numa mesma imagem, ou no mesmo trecho de som, ou no mesmo texto. E aí o que você faz? Você pega nessa camada convolucional e cria outros grupos de neurônios que vão estar ligados aos neurônios da camada anterior. Isso aqui é uma camada só, tá, pessoal? Eu estou mostrando aqui esses grupos lado a lado, mas é uma camada só. Reparem nas ligações. E aí, ó, esse segundo grupo aqui, ó, vai estar ligado igual ao primeiro. Só que esses pesos aqui vão ser diferentes desses 3 aqui. Vai ter o weight sharing também com esses outros, né, com esses irmãos dele aqui. Ó, reparem que eu usei, né, a mesma cor aqui para dizer que aprendeu um, aprendeu todos. E aqui eu criei um terceiro grupo para detectar um terceiro tipo de atributo nessa camada aqui. Reparem que essa camada aqui pode não ser a camada de entrada da rede, tá? Você pode colocar uma camada convolucional em qualquer pedaço da rede. Isso tem um efeito muito importante, eu vou mostrar em outro vídeo, que é a capacidade de identificar, né, de maneira hierárquica a informação, de criar uma estrutura composicional em imagens, né? Isso quer dizer que um objeto é formado de partes, essas partes são formadas de outras partes, até você chegar nas partes menores. E uma rede consegue aprender e se aproveitar disso. Então estão na mesma camada. E isso aqui, aí você tem agora um quarto hiperparâmetro, que é a quantidade de atributos que você quer extrair da camada anterior. Atributos diferentes que você quer extrair. Então você pode ter agora um grupo aqui que está detectando linhas, outro está detectando círculos, outro está detectando cantos. Ou se for numa camada posterior, de um detector de face, um está detectando nariz, outro boca, outro está detectando olho, né, na imagem. Cada conjunto desse aqui de neurônios a gente chama de mapa de atributos. Tá? É o nome, ou feature maps. A quantidade de mapas de atributos, que seriam a quantidade de extratores, né, de atributos que você tem aqui, diferentes, é chamado de profundidade. Tá? Então esse 3 aqui é porque eu tenho 3 mapas de atributos aqui, e a profundidade. Também tem outros nomes usados na literatura que são canais. Você pode chamar isso aqui de canais. Você tem 3 canais aqui.
Importante, aqui eu organizei os meus neurônios, tá vendo aqui, né, numa linha, né, tá um do lado do outro aqui. Aqui eles não estão do lado do outro, né, mas os que detectam o mesmo atributo estão do lado do outro. Né, então aqui um embaixo do outro aqui, né, tá vendo aí embaixo. Mas às vezes essa configuração de neurônios não é a mais interessante. Uma outra maneira de você organizar esses neurônios é desse jeito aqui, ó. Imagina que cada quadradinho agora é um neurônio. Então você tem agora uma linha, né? Você tem a linha, mas você tem uma organização agora que é em 3 dimensões. Você tem agora uma largura aqui de neurônios, você tem vários neurônios aqui na largura, você tem uma altura, que são vários neurônios aqui, certo? E você tem aquela profundidade que eu falei, né? Que se for a camada de entrada, isso aqui for uma imagem, por exemplo, essa profundidade pode estar associada aos canais RGB de uma imagem colorida. Tá? Aqui, ó, aqui é um exemplo de uma camada convolucional. Uma camada convolucional, onde você tem aqui uma profundidade 2, quer dizer, você está extraindo 2 tipos de atributos, você tem 2 mapas de atributos. Reparem que agora, né, você tem essas ligações, que aqui tinha uma dimensão só, 1, 2, 3, vão ter 2 dimensões. Né? Na verdade, vão ter 3 dimensões. Vai ter profundidade, altura e largura. Então, cada neurônio aqui, ó, vai estar ligado a um grupo, né, de neurônios aqui, que formam esse tipo de estrutura aqui. Uma estrutura, né, tridimensional. E aí você tem agora todos esses pesos aqui, né? Para cada quadradinho desse aqui, né, você tem uma linha ligando a um neurônio de lá. E o seu atributo agora também passa a ser tridimensional, né, numa imagem. Nesse sentido. Se for um vídeo, você pode, né, usar cada quadro do vídeo, por exemplo, ser um elemento da profundidade aqui. Como se fosse um mapa de atributos, né, ou um canal. Tá? Então você pode ter aqui 200 canais. Imagem de satélite multiespectral, né, você pode ter dezenas de canais aqui. Reparem. E o interessante aqui, isso é uma coisa importante, existe um conceito chamado de tensor, né, na matemática, que representa esse tipo de coisas aqui, coisas que você pode organizar de diferentes maneiras, tendo altura, largura, profundidade, tendo várias dimensões. Aqueles parâmetros continuam valendo, só que agora eles têm 2 dimensões. Então, o seu tamanho do núcleo agora, você tem que falar em altura e em largura. Esse núcleo aqui, por exemplo, é um núcleo 4x4. 4 de altura e 4 de largura, nesse exemplo aqui. Você continua tendo a profundidade, você continua tendo o passo, né, o stride, ok? Aí você tem o stride agora, né, isso aqui seria distância. Aqui você tem nesse cubo aqui, você vai ter vários cubos, na verdade, ligados a cada neurônio desse aqui. E aí você vai ter que definir também o passo. E você pode ter padding também. E aí o padding também vai ter que ter 2 dimensões, né? Quando você quer de padding. Às vezes, né, para ser simétrico, geralmente é simétrico, você define um padding só e assume que vai ser para cima e para os lados que você vai colocar os neurônios a mais, tá? Então você pode ser, e geralmente é assim. O padding é um valor, continua sendo um valor só, que vai ser o mesmo para cima ou para os lados. Isso aqui eu peguei essa imagem aqui, né? Um agradecimento ao pessoal do Lapix. Eu peguei lá do site deles. É isso aí, pessoal. São essas nossas camadas convolucionais.